Olá, o programa de hoje nós vamos conversar sobre idiomas. A nossa convidada é a coordenadora, diretora do curso de Línguas e Idiomas da Escola PIBF. A capital nacional do petróleo é uma cidade de várias línguas, né? Fala-se aqui vários idiomas. O mais usado, claro, o nosso português, mas também com muita evidência e com muita necessidade, principalmente a língua inglesa. E hoje também o espanhol. Nós somos o país do Mercosul. Agora, por que o francês, que é uma língua tão charmosa, tão bonita, né? O francês foi perdendo aí esse espaço comercial, esse espaço de se conversar, de se falar para o espanhol? Eu acredito que, na verdade, seja por vários fatores, né? Fatores econômicos, fatores políticos, principalmente pelos fatores econômicos mesmos, né? A gente mercado, né? Exatamente. A gente vê o crescimento do mercado, né? O inglês, como sempre, é uma língua, né, que sempre predominou. O espanhol vem crescendo gradativamente, né? Principalmente com o Mercosul. Então, a gente vem tendo aí uma procura, né? A gente vem tendo realmente uma procura maior pelo idioma. Até mesmo nas escolas particulares hoje se oferece o inglês e o espanhol. A necessidade se impõe porque nós temos aqui um número muito grande de empresas de origem estrangeira, né? Com certeza. E também existe um intercâmbio, uma necessidade de comércio com vários outros países do mundo, movido pela economia petróleo, até pela necessidade de estar comprando equipamentos, seminários, feiras, eventos, enfim. Como é que você vê essas possibilidades, por exemplo, do jovem, da criança, né? Quando é que uma criança, por exemplo, começa a ter a possibilidade do aprendizado da língua, de um idioma qualquer? Falando em termos de cursos de idiomas, né, o mais aconselhável realmente é a partir dos 4 anos. Primeiro que é muito mais fácil, né, deles estarem recebendo essa informação, esse idioma. Então, a gente fala que a oralidade da criança vem com muito mais facilidade do que já numa fase da adolescência ou na fase adulta. Fazendo um curso de inglês hoje não é mais privilégio das pessoas ricas, das pessoas que têm recurso. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso. É mais ou menos isso que eu estou enxergando? Eu acho que sim, porque na verdade é uma tendência, né? Pode-se colocar dessa maneira, porque há alguns anos atrás, vamos colocar mais ou menos há uma década atrás, os cursos de idiomas ficavam muito limitados à questão realmente de uma classe, né? E hoje não, hoje a gente vê que esse leque vem cada vez se abrindo mais. Eu acredito que seja não só pela questão do preço, dos valores, mas acredito também pela consciência da própria população. Da necessidade. Da necessidade, né? Principalmente na cidade que a gente mora. Né? Então, o que a gente mais se depara são com pais que chegam, por exemplo, aflitos, querendo saber como funciona, quanto tempo, né? Claro, preocupados com a qualidade, se realmente vai surtir efeito, exatamente para que ele possa preparar o filho para um futuro, né, próspero. Você disse que é muito mais fácil aprender o idioma inglês do que o idioma espanhol. Por quê? Olha, assim, isso sempre gera discussões, né? Tem controvérsia, né? Sim, muita gente fala muito sobre isso. Lá na escola sempre surge esse debate. Até porque parece que o espanhol é mais fácil, é meio parecido com o português e tal. Não é, mas né? não é. É exatamente por isso, porque, vamos dizer assim, muita gente tem dificuldade com a questão da oralidade, né, do inglês. Mas falando num contexto geral, em questões de gramática, de estruturas, enfim, o inglês é muito mais fácil do que o espanhol, né? É mais lógico, né? Realmente é mais, eu digo que é mais, eu falo que é racional. Racional. Porque você é uma coisa objetiva, você pega, estuda aquilo ali, aquilo, não tem outra regra. É diferente do português, por exemplo, né? Para falar uma coisa, você fala até para chegar lá. Não, o inglês é uma coisa resumida, simplificada. É realmente prazeroso de estudar. O espanhol já é uma coisa mais que você tem que realmente estar ali estudando, né? A mais afinco. A questão da oralidade, muita gente acha que é mais fácil, né? O espanhol, mas tem as pegadinhas, né? Que a maioria das pessoas às vezes acham que estão entendendo tudo e na maioria das vezes estão sendo pegos. Por que muita gente opta no vestibular pelo espanhol, né? Porque fala assim, nunca estudei inglês, a não ser o inglês da escola.
não me deu bagagem, então vou optar pelo espanhol. Isso muitas das vezes eu já vi pegar muita gente, porque nos textos tem várias pegadinhas que são palavras, né, que parecem ser, mas não são. Você percebe que as pessoas que estão fazendo espanhol por uma questão de mercado ou por uma questão de querer aprender apenas ter acesso a uma língua para viajar, para conhecer melhor a América? A maioria das pessoas que fazem o espanhol já tem o inglês. Já tem o inglês? Já Um dado tem interessante inglês. esse. A maioria já tem o inglês. E aí estão fazendo o espanhol por necessidade realmente, né, do seu trabalho ou por uma viagem, enfim, mas já tem o inglês. Agora, esse inglês profissional, né, essa pessoa que já trabalha numa empresa, fala já alguma coisa de inglês e tem necessidade de um aperfeiçoamento no inglês mais técnico, mais rebuscado, uma necessidade dele ter uma linguagem mais específica, mais de negócios. Às vezes a gente vê assim, uma proposta, inglês técnico em 3 meses. E aí impossível, né? Aí eu sempre busco saber, meu Deus, que inglês é esse? É mágica, né? Porque em 3 meses a pessoa conseguir aprender. E, na verdade, não existe um inglês técnico, existem termos técnicos, né? Então, o inglês, ele é inglês, você tem que aprender. E o tempo, eu digo que em 3 meses é inviável. Dependendo do assunto, ele pode ser... né? Você vai se especializar, é diferente. Se é um mecânico, você vai falar o inglês fluente, né? Mas vai ter os termos que é necessário que você tenha conhecimento dele para que você possa efetivamente estar falando sobre determinado assunto. Porque eu falo o seguinte, você pode dizer, você vai fazer um curso aqui, você vai aprender os termos relacionados, né, àquela função que você vai exercer. Ok, aí eu concordo com você. Mas muitas das vezes eu também questiono as pessoas. Tá, e aí você tá lá com o seu superior conversando sobre... Você aprendeu em 3 meses aqueles termos. E se ele te fizer uma pergunta que fuge aquele termo que você aprendeu, você não vai responder? É verdade. Então, é isso que eu sempre coloco para as pessoas. É verdade. Né? O inglês... Não tem mágica, né? Não tem mágica, você tem que estudar. Mas tem uma coisa que é fascinante e aí não tem idade que não queira ver. É ouvir uma música e entender uma música, né? Sim. Esse é o grande clique do negócio, né? Eu falo muito sobre isso com os pais. Que você entender realmente o significado, o poema, o que aquela letra está transmitindo, né? Porque a música fica, ela é inconfundível, né? Com certeza. A música, qualquer lugar do mundo que ela tem a sonoridade te transporta e onde você tiver, aquilo ali é uma música do John Lennon, uma música, mas e a letra, né? E o conteúdo, né? Eu falo muito isso, porque às vezes os pais buscam um curso nessa... Eu não digo que eles estão errados, não, estão certos. Eles buscam nessa ansiedade de trazer para o filho conhecimento, né? E uma bagagem cultural, até mesmo para que ele possa futuramente ter uma realização profissional. Mas eu falo sempre com eles que não adianta trazer essa realidade para o jovem, né? Porque isso é um futuro para ele. E o futuro para ele é algo que ele ainda não descobriu, ele não sabe o que ele quer, né? Eu digo que o jovem hoje ele quer uma coisa, mas ele quer outra. É verdade. Então, um dos tópicos que eu mais bato com eles é sobre isso, né? Então, quando às vezes um jovem chega lá com o pai fala, eu quero que ele faça inglês, mas ele não quer. E eu olho para o jovem e pergunto, mas por que você não gosta do inglês? Porque eu acho chato, porque tem que estudar mais e tal. Aí eu falei, tá, qual o tipo de música que você gosta? Aí, normalmente, quando é jovem, for menino, então é rock, né? Aí, quais são as suas bandas? Aí citam normalmente bandas estrangeiras. Eu falo, tá, e vem cá, não é legal saber cantar? Aí ele Eu falei, melhor ainda é saber o que você está cantando, não? Aí eles olham para mim, param, pensam. E é nisso que eu trabalho, né? Eu busco isso. Eu falo, a camisa que vocês usam, eu falo, hoje vocês buscam muito marca. E muitas das marcas Qual que a o mensagem jovem que ela tem? Veste, né? Tá escrito em inglês. E aí eu falo para eles, você sabe o que significa, né? Como surgiu essa marca? Aí eles ficam parados olhando para mim. Aí eu falo, tá vendo? Te dei 2 motivos para você já estudar o inglês. Aí eles olham para mim e falam, realmente, eu não tinha olhado por esse lado. Eu falo, essa é uma forma fascinante, realmente,
já justifica o aprendizado, né? E eu acho que muita gente começou a aprender o idioma através da música, do interesse pela música.